Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo a gente. Nós somos aqui do Grêmio Mário de Andrade e vamos começar essa roda de conversa sobre o ponto das Escolas 2030, que são um projeto global que trabalha na sociedade e também juntamente com as escolas para o melhoramento de uma sociedade de qualidade e também um ensino de qualidade para todos, formando assim um lugar melhor para todo o nosso planeta. E aqui nas Escolas 2030 vamos falar aqui sobre a nossa escola e como é o nosso meio aqui em nosso ambiente. Eu gostaria de apresentar todos aqui os membros do Grêmio que estão presentes nessa roda de conversa. Agora nós vamos apresentar os membros do Grêmio e eu quero que cada um dos membros do Grêmio comece a falar sobre o que é uma educação transformadora para cada um. Bom, meu nome é Rian Amaral da Silva e no Grêmio eu tenho o cargo de primeiro secretário. Bom, para mim, uma escola transformadora é uma escola que nos prepara para o mercado de trabalho, nos ensina, além da disciplina, coisas que a gente vai realmente precisar para a nossa vida. Além disso, não foque só em manter a gente dentro de uma sala de aula, mas promova projetos de cultura, de educação esportiva, para que a gente quebre um pouco aquele clima muito de escola, muito, séria, só ficar em sala de aula, sentado o tempo inteiro. Então, uma escola que traga bastante essa diversidade, também uma diversidade de culturas diferentes, de pessoas diferentes, que tenham gostos diferentes e estilos de vida diferentes. Bom, prazer. Meu nome é André Raspinheiro Machado, sou associado diretor de esportes no Grêmio. E para mim, uma escola transformadora é a escola onde o estudo não vem a partir só das aulas, dos trabalhos, também de projetos além disso. No caso, podemos os clubes, os cinedebates, etc. Oi, eu sou Davi Brandão, diretor PIM, que é diretor de projetos e incentivo à mobilização do Grêmio Estudantil. E para mim uma educação transformadora é aquela que transforma o estudante para que ele possa transformar o seu entorno e o seu entorno ser transformar o mundo, porque a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. É para olhar para qual câmera, ô Vitor? É essa aqui? Muito obrigado. Você copiou minha fala, mano. Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu sou diretora de Saúde e Meio Ambiente. E para mim uma escola transformadora é aquela que inclui todas as variedades presentes na escola, sejam racial, cultural e enfim. Então que inclua, faça os alunos se sentirem à vontade, porque a gente passa muito tempo na escola, então é tipo a nossa segunda casa, a gente tem que se sentir bem na escola. E é isso. Eu sou o Barreto, sou vice-presidente do Grêmio Estudantil Mário de Andrade. E para mim, a escola transformadora é aquela que foge além da educação. É aquela que, junto com o ambiente escolar, ou seja, junto com o tempo que a gente está aqui, consegue transformar o indivíduo. Em que caráter? Caráter social, caráter cultural, ou seja, o ambiente passa a não ser mais só de educar o indivíduo, mas sim dele ser um agente de transformação. O indivíduo conseguir mudar o país, a sociedade, começando da escola. Então, o que eu vejo com a escola transformadora? Aquela que, durante a escola, promove ações políticas, ações de natureza cultural, ações sociais, e assim forma o indivíduo. E assim como meu caro diretor de PIM falou, o indivíduo pode mudar a sociedade, pode mudar o mundo. E essa é a importância de uma escola transformadora. Agora eu passo para o diretor de imprensa. Tá, como que a gente vai gravar? E aí, meu nome é Victor Hugo, do Pôr de Souza, eu sou o diretor de imprensa. E para mim, uma escola transformadora seria aquela escola que abrange todas as áreas do conhecimento. Uma escola na qual proporciona para o aluno a oportunidade de aprender, ou para descobrir qual que é o seu talento, para descobrir qual que é o seu motivo de vida, vamos dizer assim, o que ele vai seguir na vida. Então uma escola como a nossa, que proporciona várias atividades, vários planejamentos, que faz com que o aluno desperte o seu talento, faz com que ele se eleve e assim se transforme, como já falaram, em um indivíduo melhor que se torna uma sociedade melhor. Para mim isso é uma escola transformadora. Oi, eu sou Murilo da Silva Ferreira dos Santos. Eu sou diretor de esportes do Grêmio Mário de Andrade. E para mim uma educação integral
e transformadora. Bom, começando por integral, eu acho que é aquilo que é interdisciplinar. Você está aprendendo algo em todas as matérias, o tempo todo que você está na sala de aula. E transformadora, eu acho que é aquilo que expande seus horizontes. Você está descobrindo algo novo e algo importante na vida, seja nos esportes, ou seja nas matérias do ensino médio ou nas matérias do próprio curso que você esteja fazendo. Oi pessoal, eu sou a Bianca, eu sou diretora social e para mim a escola transformadora, né, é uma parte muito importante da nossa vida, né, porque a escola ela faz parte da nossa vida, ela é muito importante pra gente. E a escola, abrangendo tudo isso, como os clubes, por exemplo, que temos clube de desenho, clube de dança, clube de canto, esporte também. Então isso abrange muito e isso é muito importante para o nosso aprendizado, fora os estudos que são muito bons, proporcionado pelo IFE. Oi gente, meu nome é Tereza, eu sou secretária-geral e para mim, escola transformadora é aquela escola que te prepara não só para o ambiente de trabalho, mas também para um bom convívio social, para situações do nosso dia a dia que realmente vão precisar de nosso conhecimento, assim, de nosso pensamento próprio, e uma escola ela é muito necessária nessa construção de um pensamento próprio, de um pensamento individual, que é aquilo que realmente é importante para nós. E então eu acho que a escola ela tem que também trabalhar nesse aspecto, não só um aspecto de trabalho, e para mim uma escola transformadora seria exatamente isso. Seguindo para o próximo tópico, que é a cultura democrática na escola, os alunos aqui recentemente fizeram, juntamente com o Grêmio e a direção, fizeram um protesto que foi juntamente lutando pelo novo ensino médio, que foi uma luta, porque o novo ensino médio ele causou uma grande desavença para os estudantes, porque ia tirar as matérias que são importantes para o desenvolvimento em uma sociedade, como a filosofia, a sociologia, dentro das escolas e colocar só matérias ou de exatas ou matérias de humanas como português, matemática, ou só português e outra escola só matemática. Então os alunos aqui do nosso campus fizeram essa luta porque eles viram que o novo ensino médio ele ia quebrar totalmente a estrutura de uma pessoa conviver na sociedade, fazendo assim a escola buscar apenas em como que o estudante vai sair da escola e começar um trabalho, e não como que o estudante vai sair da escola e sendo uma pessoa seguindo a ética e tendo um próprio raciocínio crítico das coisas que ele vai fazer, tanto na política e tanto como em seu ambiente familiar. Então, tendo essa parte da democracia dos estudantes, aqui a gente sempre vai prezar pela luta estudantil e sempre pesando pelo cuidado da nossa instituição para que essas coisas que o governo estabelece, que muitas vezes não são muito legais, podemos dizer assim, possa ter essa luta estudantil e sempre as escolas estar sempre à frente disso, porque eles vão ser afetados, os estudantes serão afetados. Então a democracia na nossa escola é sempre prezada, tanto na parte eleitoral, tanto na parte de eleger o Grêmio, eleger o diretor, eleger o coordenador, é sempre prezado nesse sentido. Daí o Barreto. Eu achei interessante essa pauta para voltar um pouco mais sobre o que a gente estava discutindo agora há pouco, que era sobre a escola transformadora. Então, o que a gente está vendo agora? A gente teve a realidade no ensino médio, realidade desagradável. Por mais que no Instituto Federal a gente seja afetado diretamente, apenas indiretamente por essa causa, ainda assim a gente, como escola, consegue modificar as outras escolas. Então, eu queria puxar essa pauta para falar justamente que, quando a gente fala de escola de transformação, não é só dentro da escola, não é só a cultura que a gente está prezando aqui, é ajudar o outro, ajudar as outras escolas. E além da escola, a própria comunidade em torno do IFE. Então, quando ele citou isso, eu lembrei disso realmente e queria expor isso. Que a gente está lutando, mas uma luta só. A gente está lutando, mas a gente está lutando para apoiar as outras escolas. A gente está lutando para que toda a educação do país seja de qualidade. E isso um jovem transformador faz. Eu queria contemplar também sobre a pauta de democracia, sobre uma coisa, uma realidade, que a gente conseguiu ter acesso a ela devido ao ENET. Novamente citando, que foi patrocinada pela FENET.
Essa realidade foi sobre uma ata sobre a democracia dentro das instituições e sobre a intervenção do Estado na instituição. Então, o que trouxe essa realidade? Alguns estudantes citaram que tivemos reitores que não foram eleitos pelo público, ou seja, tivemos reitores de institutos federais, outras entidades que não foram eleitas necessariamente pelo público, não foram votadas, foram empurradas. No nosso campus, a gente não teve essa realidade. Toda a votação para incluir um reitor no campus foi feita de forma democrática, ou seja, tinha um órgão que estava responsável pela toda a votação, apuração de votos e etc. Então, o que é bom citar? Que a gente está buscando a democracia. E quando a democracia não é acessível ou para a gente ou para outra escola principalmente, a gente está buscando combater essa falta de democracia, essa antidemocracia em conjunto. Então, para escolas que a democracia está desrespeitada. Alguém quer complementar a minha fala? A gente está aqui falando sobre escola transformadora e a gente, como Instituto Federal, como o Barreto disse, a gente não está sendo diretamente afetado, a não ser pelos livros de menor qualidade que chega. Mas nós somos todos alunos e por mais que a nossa instituição seja diferenciada por alguns motivos, nós somos todos alunos, então essa luta é de todos. Por isso que a gente preza por juntar os alunos das estaduais, de toda a nossa região, para a gente lutar pelos nossos direitos, para a gente lutar pelo que a gente não acha correto. E a gente vê diretamente como essa falta de matérias danifica o pensamento crítico dos alunos. Porque nesse ato que nós fizemos, muitos alunos não compareceram por acharem que o ensino tá bom. E muitas vezes por estabilidade, sabe? Não tô tendo aula, então tá de boa. E não é isso. Nós vamos ser afetados pelo nosso futuro. Nosso pensamento crítico, nossas lutas vão ser danificadas por isso. Por isso que nós temos que juntar todos os alunos para ir atrás dessa luta, o nosso ensino. É isso. Apenas complementando, eu acho que é importante citar que, já que o assunto ainda é sobre a democracia, o nome ensino médio em si não foi pautado de forma democrática. Ou seja, a gente tem ações do Estado que não são perguntadas o que o estudante quer, o que o povo deseja. São ações que são embutidas e empurradas com objetivo maléfico. Então, o Estado não empurra algo para que a gente tenha algo positivo perante isso. Eles empurram algo para que a gente tenha justamente um déficit de pensamento crítico, inclusive. Cadê a democracia nisso? Cadê a democracia no Estado? E é por isso que nós, como Grêmio Estudantil e como jovens transformadores, estamos buscando isso, não tá certo. Nós queremos o que é democrático, nós não apoiamos atos que prezam pela falta de educação. Eu acho que é isso. Alguém quer complementar a fala? Dá pra passar pro próximo tópico. Seguindo também para o nosso próximo tópico, que é recomendações para as políticas públicas, a condição para a oferta de uma educação de qualidade. Aqui no nosso ambiente escolar, nós temos mais uma amplicidade na parte política, porque tanto o Grêmio e tanto a direção, ela vai mostrar pra gente como fazer política e como entender o que é a política. E também aqui nessa escola, o aluno ele tem muita representação na parte de debater, conversar em debates, tanto a representação do Grêmio Estudantil, as comissões eleitorais que a direção dá essa disponibilidade para os estudantes participarem, tanto os membros do superior, tanto os membros do ensino médio têm essa voz, eles se sentem ouvidos, tanto algum problema que eles observam na nossa instituição, eles vão ser ouvidos pelo Grêmio ou pela parte da direção. E também gostaria que os próprios membros também falassem sobre o que eles veem como políticas públicas. Bom, agora complementando o que o Almena falou, eu acho interessante citar que na nossa instituição a gente se diferencia de algumas. Eu vou citar um exemplo. Há cerca de um mês atrás, nós do Grêmio Estudantil tínhamos ido para o ENET. Caso não conheçam o ENET é o Encontro Nacional dos Ensino Técnicos. Ou seja, a gente já tem esse envolvimento político. Mas eu acho que o que dá para citar do ENET para cá é que o que eu vi de experiência de outros grêmios e outras entidades é que a direção não se preocupava em apoiar o estudante na política. Então, o que eu vejo nessa escola é que, por mais que tenhamos dificuldade no desenvolvimento, não é se comparado a outras escolas que não tem nenhum apoio. Tiveram no caso da direção querer chamar a polícia, inclusive, para não ter um Grêmio Estudantil.
Então acho que nossa escola está caminhando para um desenvolvimento melhor da política. Então a gente já começa a discutir mais política dentro da escola, justamente para ver o que o estudante pode proporcionar para mudar o país. Então, tanto em manifestações, tanto em explicando para o estudante o que é política, tanto envolvendo em abaixo-assinados, outros órgãos do tipo, outras ações do tipo, você consegue politizar o estudante. Em que afeto isso tem, politizar o estudante? A entidade pública, ou seja, o governo, consegue tomar atitudes perante. Então, o estudante unido consegue tomar atitudes que vão muito além do que o estudante sozinho conseguiria. Então, é importante isso, que a gente tem um Grêmio aqui que está disposto a lá pela política, tem uma direção que, a certo modo, está apoiando o Grêmio estudantil, tem outras espécies de qualquer tipo que apoiam a política. Então, agora, eu acho que isso complementa muito a fala do Mena. Gostaria de falar, Bianca? Como que é o nome do bagulho de eleição do Grêmio? Mas isso é do próprio Grêmio. Comissão eleitoral, né? É a gente que faz. Não, mas dá pra falar que é tudo feito pelos alunos. A comissão eleitoral é feita de alunos. Oi, pessoal. Então, aqui no IFE a gente tem muita parte dos alunos. A participação dos alunos ela é muito bem representada. Como, por exemplo, da eleição do nosso coordenador de curso, da nossa coordenadora, dos coordenadores, são os alunos que fazem parte da eleição também. No conselho de eleição, por exemplo, é feito pelo professor e os alunos. E os alunos também votam. Então, essa participação dos alunos é muito bem vista aqui no IFE. Toda vez que mudar de tópico, eu vou parar, tá? Não, vem cá, chega aí, eu vou falar. Vou falar algo basiquinho. Eu queria complementar o que os outros integrantes do Grêmio falaram, que eu acho que aqui no IFE a gente tem bastante desenvolvimento do pensamento crítico. Então, os alunos, o que é ensinado aqui é a pensar por si só e a pensar de forma crítica, e não aceitar tudo como eles jogam pra gente. É isso. Seguindo também, próximo tópico, que é a... Mas deixa eu falar primeiro. Qual o próximo tópico? falar também, mano. 12 minutos. Bom, galera, então agora no próximo tópico a gente vai discutir os principais pontos positivos e negativos da nossa escola e o que a gente mudaria da nossa instituição. Começando então pelos pontos positivos, nós temos a questão do pluralismo. Então é um campus que abrange, né, muita diversidade de pessoas, como eu falei no início, pessoas diferentes, de tipos, estilos de vida diferentes. Também temos a infraestrutura de sociopedagógico, onde a gente tem um psicólogo, uma pedagoga que auxilia os estudantes. A gente também tem uma ótima quadra para a prática de esportes, professores qualificados em todas as matérias que eles lecionam, auxílio de estudantes, como os plantões de aulas, oportunidades para o protagonismo estudantil, como, por exemplo, o Grêmio Estudantil, os clubes de desenho e exposição de estudantes a discutirem sobre a política e sobre a democracia. Um campus arborizado, querendo ou não, um campus que tem bastante contato com a natureza. Uma infraestrutura boa do campus, a gente tem auditório, temos cantina, refeitório, ginásio, biblioteca, entre outras coisas, e uma grande diversidade de projetos culturais, como clubes, por exemplo. Tem tempo ainda. Mas tem que começar a agilizar logo, pra daí depois focar nisso, vai. Vocês arrumaram o... Fala, Murilo. Fala, Murilo. Como o diretor de esportes aqui, né, da instituição, eu vou falar um pouquinho sobre que acho que muitos professores, às vezes, veem o esporte como algo negativo para os alunos, e eu discordo totalmente. O que é o esporte? O esporte não é só competitividade, o esporte não é só rivalidade, o esporte não é só ganhar a todo custo. O esporte, ele é saúde. O esporte, ele é um desvio daquela rotina, daquela alienação que você tem durante seu dia. Então, o esporte muitas vezes ele pode te desestressar. Ele pode te deixar mais tranquilo, mais calmo, e ele pode te dar um aumento de desempenho até mesmo nas aulas. E aqui na nossa instituição a gente tem a direção, né, dá bastante espaço para a gente organizar, né? A gente tem práticas recreativas, e antes e após as aulas
É que é disponibilizado aqui o nosso querido ginásio. Pode mostrar aqui, mano. Olha só. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todos deviam ter acesso, nem que não tenha um ginásio, mas que tenha ali um tempo para você se ingressar nas práticas esportivas, que eu acho que isso é saúde e isso todo adolescente, toda criança devia ter acesso a esse bem. Tá indo? Assim, um ponto positivo que eu acho que aqui no Instituto Federal a gente tem bastante é o incentivo à ciência e tecnologia. Por causa que a gente tem vários grupos que mexem com a tecnologia para que ela se desenvolva entre os alunos. Um exemplo bem claro é o audiovisual, que eles cuidam bastante da parte de mexer com equipamentos como câmera, microfone, edição de vídeo. E isso incentiva muito a prática desse mundo tecnológico que a gente existe. E na ciência, a gente tem vários projetos, mesmo que um ponto negativo vai ser que não tenha muito incentivo financeiro, a gente tem muitos projetos de pesquisa científica que podem ingressar mais ainda o conhecimento da sociedade, como na química, física, biologia. E isso é incentivado pelos professores para os alunos. Às vezes o aluno pode conversar de igual para igual com o professor, perguntando, né? Bora fazer um artigo, um projeto de interesse do aluno. Um artigo sobre, por exemplo, aqui que tem o curso de elementos, teve pesquisa sobre vinho, que daqui na região. Daí o aluno pode conversar com o professor da área para poder abrir um projeto de pesquisa. E isso é muito bom para o desenvolvimento da ciência. E é isso. E também que gostaria de passar para o Ian para ele falar sobre alguns pontos que vão ser debatidos agora, sobre alguns pontos negativos que a gente vê na nossa instituição, que dá para ser reconstruído, que dá para ser mais analisado, para a gente poder ter essa volta, porque esses pontos negativos devem ser supridos para ter uma melhor demanda para os estudantes. Bom, nós estamos, comparado aos pontos positivos, poucos pontos negativos, mas o principal ponto negativo que a gente conseguiu encontrar é a falta de verba. Eu acho que isso é uma coisa que afeta muito o nosso campus em muitas coisas, muitos projetos que a gente precisa, por exemplo, um laboratório que está para ser reformado, né? Isso é uma coisa boa, mas ainda não saiu por conta da demora e por conta da falta de verba. E isso também prejudica muito a questão do auxílio estudantil, que de mais de 300 estudantes que a gente tem na instituição, apenas 17 conseguem ganhar o auxílio. Então, ele não contempla, de fato, todos os estudantes que realmente precisam desse auxílio. Outro ponto negativo, que também engloba a falta de verba, é a falta de almoço gratuito, visto que a gente só tem almoço em um dia da semana, que é os dias que a gente tem aula integral. E fora esses dias, a gente paga R$15 o bandejão, então é um dos preços mais caros entre os institutos federais. Além disso, né, a questão do preço abusivo, não só do refeitório, do almoço, também da cantina. Sim, ainda mais nessas partes sobre o que eu falo dos pontos negativos, sobre o corte de verbas, eles afetam demais no nosso ensino, tanto para trazer mais professores que têm um doutorado, têm um ensino bom para repassar para os estudantes, isso prejudica demais, tanto nas aulas práticas, tanto os alunos poderem vir para a instituição, porque muitos alunos vêm de muito longe para poder estudar aqui. Eu moro em outra cidade, venho aqui todo dia para estudar aqui no IFE e tem que pagar uma quantia para poder estar vindo aqui todo mês, todo ano, para poder estar estudando. Então o corte de verbas que o IFE ele tem não afeta diretamente apenas o IFE, mas também os estudantes. Alguém tem alguma coisa para falar, complementar? Bom, aqui no IFE já foi falado que a gente sempre pensa no coletivo. Então, não é só sobre nossa educação, entendeu? É educação do Brasil inteiro, é educação do mundo inteiro. E apesar da gente ter aqui uma estrutura, né, melhor que das escolas estaduais e tal, a gente tem esse corte de verbas, mas o corte de verbas não é na nossa instituição somente. O corte de verbas é no Brasil, é do próprio Estado democrático. Posso falar isso? Porque, como diz aquela frase lá, eu gostaria que vocês repetissem comigo, que é: o governo tira a educação
porque educação tira o governo. Então, o Estado ele faz esses cortes, né? Porque ele sabe que se a gente entender, se a gente estudar, se a gente melhorar como pessoa e passar isso adiante, sabe que a gente não vai mais sofrer como acontece. A gente vai conseguir lutar, porque a gente não sabe qual é a luta. Então a gente precisa saber quais são nossas lutas para a gente poder lutar por elas. Então, pessoal, essa foi a nossa roda de conversa aqui no Grêmio Mário de Andrade, aqui no campus São Roque. E eu gostaria de agradecer por todos que escutaram a gente, que estão se importando com essa causa aqui no nosso país, aqui na nossa instituição. E muito obrigado por dar essa oportunidade para nós, que simples gremistas de cidades de interior. E aqui encerramos a nossa roda de conversa e muito obrigado.